Na noite que deveria ser a mais feliz da vida do meu irmão, presenciei meu marido beijando apaixonadamente a noiva, minha futura cunhada, em um canto escuro do jardim da igreja. Enquanto minhas lágrimas embaçavam minha visão e meu mundo desmoronava, corri até meu irmão para contar tudo. Mas ao invés de cancelar a cerimônia como eu esperava, ele apenas sorriu calmamente, segurou minha mão e sussurrou: "Não se preocupe, maninha. O espetáculo principal está prestes a começar." Mas antes de continuar contando minha história de traição, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O dia amanheceu perfeito, com um céu azul brilhante que parecia abençoar o casamento do meu irmão Lucas. A cerimônia seria realizada em uma pequena capela colonial no campo, cercada por jardins floridos e uma vista deslumbrante para as montanhas. Como irmã do noivo e madrinha, cheguei cedo para ajudar com os preparativos finais. Lucas sempre foi mais que um irmão para mim. Depois que perdemos nossos pais em um acidente, quando eu tinha apenas 12 anos, ele, 7 anos mais velho, assumiu o papel de meu guardião. Abriu mão de oportunidades no exterior para cuidar de mim, trabalhou em 2 empregos para pagar minha educação e foi meu porto seguro em todos os momentos difíceis. Vê-lo agora, prestes a se casar, me enchia de uma alegria indescritível. Mariana chegou à nossa família como um furacão de risadas e sorrisos. Era fotógrafa, tinha olhos verdes penetrantes e um charme natural que conquistou meu irmão logo no primeiro encontro. Em poucos meses, estavam noivos e em 1 ano chegamos ao grande dia. Ela sempre me tratou com carinho, como uma verdadeira irmã, e eu sentia que finalmente meu irmão encontraria a felicidade que tanto merecia após anos se sacrificando por mim. Meu marido André e eu completávamos 5 anos de casamento naquele mês. Nos conhecemos na faculdade de administração e construímos juntos uma pequena consultoria que estava começando a prosperar. Ele era encantador, atencioso e parecia o parceiro perfeito. Pelo menos era o que eu pensava. A capela estava belamente decorada com flores brancas e fitas azuis. Enquanto ajudava a ajeitar as últimas decorações, vi André conversando animadamente com alguns convidados. Ele vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos e, como sempre, atraía olhares admirados por sua eloquência e charme natural. "Helena, você viu a Mariana? Ela queria que eu checasse o véu antes da cerimônia começar", perguntou minha tia Carmen, responsável por ajudar a noiva com os últimos detalhes. "Acho que ela ainda está na sala de preparação dos fundos. Quer que eu vá chamá-la?" "Por favor, querida, a cerimônia começa em menos de 1 hora." Caminhei pelos corredores laterais da capela em direção à sala onde Mariana estava se arrumando. A ansiedade e a alegria do grande dia faziam meu coração bater mais forte. Quando estava prestes a virar o corredor que levava à sala da noiva, ouvi vozes sussurradas vindas do jardim lateral, um espaço pequeno e parcialmente oculto por trepadeiras floridas. Algo no tom daqueles sussurros me fez parar. Meu coração acelerou por um motivo completamente diferente. Reconheci a voz de André, meu marido, num tom que nunca havia usado comigo, baixo, intenso, quase desesperado. "Precisamos ser mais cuidadosos. Helena quase nos pegou da última vez." A outra voz fez meu sangue gelar. "Você se preocupa demais. Ela é tão ingênua que nunca suspeitaria do marido perfeito." Mariana, a noiva, a futura esposa do meu irmão. Incapaz de acreditar no que ouvia, me aproximei silenciosamente da janela, coberta por trepadeiras, e vi pela fresta entre as flores. André pressionava Mariana contra a parede, uma mão em sua cintura e outra acariciando seu rosto. Ela ainda vestia o robe de seda branco que usava enquanto se preparava, seu cabelo metade arrumado com pequenas flores. Os lábios deles se encontraram num beijo apaixonado, faminto, como se não pudessem esperar nem mais um segundo. "Depois do casamento será mais fácil", sussurrou André entre beijos. "Seremos parte da mesma família.
Ninguém questionará nossas reuniões ou viagens juntos. Mariana riu baixinho, um som que agora me parecia venenoso. Acho até divertido. O idiota do Lucas pensando que encontrou o amor da vida dele e sua irmãzinha achando que tem um casamento perfeito. Senti como se tivessem me atingido com um golpe físico. Meu estômago se contraiu e precisei me apoiar na parede para não cair. 5 anos de casamento, todos aqueles momentos que pensei serem especiais, as promessas sussurradas no escuro, tudo era uma mentira. E Mariana, que eu havia recebido como uma irmã, estava prestes a destruir a vida do homem que sacrificou tudo por mim. Por quanto tempo vocês... Nem percebi que havia falado em voz alta até ver os dois se separarem assustados, os olhos arregalados ao me verem parada ali. Helena! André recuperou-se primeiro, afastando-se de Mariana como se ela queimasse. Não é o que parece, eu posso explicar. Não seja ridículo, André. Mariana ajeitou seu hobby com uma calma perturbadora. Ela já viu tudo. Que pena, Helena, queríamos poupar seus sentimentos. A frieza em sua voz me deixou paralisada. Não havia vergonha, arrependimento ou mesmo constrangimento, apenas irritação por terem sido descobertos. Por quanto tempo? Repeti, as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Quase 1 ano, respondeu André, abandonando a farsa. Nos conhecemos em uma das reuniões da empresa antes mesmo dela conhecer seu irmão. E Lucas foi apenas... conveniente? As palavras saíam estranguladas da minha garganta. Mariana deu de ombros. Ele é um bom partido, estável, trabalhador, dedicado. Perfeitamente adequado para ser um marido oficial, enquanto tenho algo mais excitante por trás das cortinas. Aquelas palavras cruéis eram como facas. Como alguém podia falar assim sobre meu irmão, que havia dedicado sua vida a cuidar de mim, que merecia todo o amor e felicidade do mundo? Você não vai se casar com ele. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Claro que vou, respondeu Mariana, ajeitando uma mecha de cabelo. E você não vai dizer nada, porque isso destruiria seu precioso irmão. Ele está tão apaixonado que ficaria arrasado. Você não quer fazer isso com ele, quer? A manipulação era tão descarada que me deixou sem palavras. André se aproximou, tentando tocar meu braço. Helena, seja razoável. Ninguém precisa sair machucado aqui. Podemos continuar nossas vidas como estão. Você tem a segurança do nosso casamento, nosso negócio. Afastei sua mão com um tapa. Não me toque. Nunca mais. Virei as costas e saí correndo, as lágrimas embaçando minha visão. Meu mundo inteiro havia desmoronado em questão de minutos. O homem que pensei amar era um mentiroso, e a mulher que seria minha cunhada estava prestes a trair meu irmão antes mesmo de dizer sim no altar. Precisava encontrar Lucas. Ele tinha o direito de saber, mesmo que a verdade o ferisse. Melhor a dor agora do que uma vida inteira de mentiras. Encontrei-o na sala lateral da capela, ajustando a gravata borboleta diante do espelho. Seu sorriso ansioso e feliz partiu meu coração ainda mais. Lucas! Chamei com a voz embargada. Ele se virou e seu sorriso desapareceu ao ver meu rosto manchado de lágrimas. Helena! O que aconteceu? As palavras ficaram presas na minha garganta por um momento. Como contar ao meu irmão que a mulher que ele amava estava traindo-o com meu próprio marido? Como destruir sua felicidade momentos antes do que deveria ser o dia mais feliz de sua vida? Eu vi... Engoli o nó na garganta. Acabei de ver André e Mariana juntos. Eles estão tendo um caso há quase 1 ano. Começou antes mesmo de ela conhecer você. Esperei por choque, raiva, desespero. Qualquer reação que parecesse apropriada para alguém que acabou de descobrir uma traição dupla. Mas o que vi no rosto de Lucas me surpreendeu mais que a própria traição. Ele não parecia surpreso. Seus olhos se suavizaram com compaixão, por mim, mas não havia choque em sua expressão. Você já sabia? Perguntei, incrédula.
Lucas suspirou profundamente e pegou minhas mãos. Venha, sente-se um momento. Guiou-me para uma cadeira no canto da sala e sentou-se ao meu lado, ainda segurando minhas mãos. Eu descobri há 3 meses, disse ele calmamente. Encontrei mensagens no celular dela quando estava procurando o número de um fotógrafo que ela havia recomendado. E você ainda vai se casar com ela? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um sorriso estranho apareceu nos lábios dele, algo que nunca havia visto antes. Frio, calculado, quase predatório. Não se preocupe, maninha. O espetáculo principal está prestes a começar. As palavras de Lucas reverberaram em minha mente enquanto ele limpava minhas lágrimas com um lenço. Que espetáculo! O que ele estava planejando? Você precisa me explicar o que está acontecendo. Insisti, a confusão substituindo momentaneamente a dor da traição. Meu irmão olhou para o relógio e depois para a porta, certificando-se de que estávamos sozinhos. Não temos muito tempo antes da cerimônia, então serei breve, disse ele, sua voz calma, mas firme. Quando descobri sobre os dois, meu primeiro impulso foi cancelar tudo e confrontá-los. Mas então percebi que isso seria insatisfatório. Insatisfatório, repeti, confusa. Helena, você se lembra do que aconteceu com a empresa do papai depois que ele morreu? A pergunta me pegou de surpresa. Nosso pai havia construído uma empresa de consultoria financeira de sucesso, que entrou em colapso misteriosamente após sua morte, deixando-nos apenas com o seguro de vida que Lucas usou para nos sustentar. Claro que lembro. Os sócios dele disseram que houve má gestão e dívidas escondidas. Mentiras, respondeu Lucas secamente. Durante anos acreditei nisso. Mas quando comecei a procurar emprego na área financeira após a faculdade, descobri a verdade. A empresa foi sabotada de dentro para fora. Documentos foram falsificados, clientes foram afastados sistematicamente. Foi uma execução calculada. Mas por quê? Para que o maior concorrente do papai pudesse comprar a empresa por uma fração do valor e absorver os clientes mais valiosos. Seu olhar endureceu. E sabe quem estava por trás disso? O pai de Mariana, Roberto Mendes. Senti como se tivesse levado outro golpe. Roberto Mendes era um empresário conhecido, dono de uma das maiores consultorias financeiras do país. Eu sabia que Mariana vinha de uma família rica, mas nunca havia feito a conexão. Como você descobriu isso? Pesquisa, paciência e alguns contatos nos lugares certos. Lucas apertou minhas mãos. Quando conheci Mariana num evento de networking, não sabia quem ela era. Nos aproximamos, começamos a namorar, e só quando fui conhecer a família dela, percebi que seu pai era o homem que destruiu nossa família. E mesmo assim continuou com ela? Não conseguia entender a lógica disso. Um sorriso sombrio cruzou o rosto de meu irmão. Meu primeiro impulso foi terminar tudo, mas então percebi que melhor maneira de entender como eles operavam do que de dentro. Comecei a investigar mais profundamente, ganhei a confiança dela, conheci as pessoas certas. Lucas se levantou e caminhou até a janela, olhando para os convidados que chegavam. O que descobri foi muito pior do que imaginava. Roberto Mendes não apenas sabotou a empresa do papai, há evidências de que o acidente que matou nossos pais pode não ter sido acidente. O carro foi adulterado. Minha respiração falhou. O quê? Lucas, você está dizendo que... Estou dizendo que tenho fortes suspeitas e algumas provas circunstanciais, ele interrompeu. Mas precisava de mais. Precisava entender como eles pensam, como operam, e queria justiça, não apenas para o papai e a mamãe, mas para todas as outras famílias que eles destruíram ao longo dos anos. Ele voltou a se sentar ao meu lado. Quando descobri que Mariana estava me traindo com André, as peças começaram a se encaixar. Ele trabalha na área financeira, assim como nós, e tem acesso aos nossos documentos, nossas contas. Comecei a monitorar seus movimentos e descobri que ele estava repassando informações sobre nossa consultoria para Roberto Mendes. A revelação me deixou atordoada.
Não era apenas uma traição pessoal, era uma conspiração profissional também. Por quê? Nossa empresa mal começou, não somos concorrentes de Roberto. Ainda não, mas temos potencial para ser. Além disso, o nome Almeida ainda carrega peso no mercado. Pessoas que trabalharam com nosso pai estão voltando para trabalhar conosco. Roberto vê isso como uma ameaça ao seu legado manchado. E o que você pretende fazer? Cancelar o casamento agora? Lucas balançou a cabeça. Não, Helena. O casamento vai acontecer, mas não será o final feliz que eles esperam. Ele tirou um pequeno dispositivo do bolso. Este é um pendrive com todas as provas que coletei nos últimos meses. Registros de transferências bancárias suspeitas, e-mails, gravações de conversas. Hoje, durante a recepção, quando todos estiverem reunidos, incluindo os sócios e amigos de Roberto, vou expor tudo. Mas isso vai te humilhar publicamente. Um pequeno preço a pagar pela justiça, respondeu ele com determinação. O mais importante é que você saiba a verdade agora, porque precisarei de sua ajuda. Minha ajuda? Ainda estava tentando processar tudo aquilo. Sim, você precisa agir normalmente até o momento certo. André não pode suspeitar que você sabe de algo. Na recepção, quando eu fizer o brinde, será seu sinal para ir até a mesa principal e entregar este outro pendrive ao técnico de som. Ele me entregou um segundo dispositivo. É um backup, caso algo dê errado com o primeiro. Olhei para o pequeno objeto em minha mão, sentindo seu peso simbólico. E depois do escândalo? O que acontece com nossa empresa, com nossas vidas? Já cuidei disso. Transferi nossos ativos mais importantes para uma nova holding, sob um nome diferente. André não tem acesso a ela. Quanto ao restante, ele deu de ombros. Podemos reconstruir. Sempre pudemos. A determinação em sua voz me lembrou de nosso pai. A mesma intensidade, a mesma recusa em se curvar diante da injustiça. Uma batida na porta nos interrompeu. Era o cerimonialista, avisando que faltavam apenas 20 minutos para o início da cerimônia. Preciso terminar de me arrumar, disse Lucas. Você consegue fazer isso, Helena? Consegue enfrentar André e Mariana por mais algumas horas, sabendo o que sabe? Respirei fundo, sentindo uma estranha calma me dominar. A dor da traição ainda estava lá, mas agora havia algo mais, um propósito, uma missão. Sim, respondi, guardando o pendrive na pequena bolsa que combinava com meu vestido de madrinha. Vou fazer isso por nós, por mamãe e papai. Lucas me abraçou forte. Você sempre foi mais forte do que pensa, maninha. Agora, seque essas lágrimas e coloque seu melhor sorriso. Temos um espetáculo para apresentar. Quando saí da sala, vi André me procurando nervosamente pelo corredor. Ao me ver, seu rosto demonstrou alívio, seguido por apreensão. Ele se aproximou cautelosamente. Helena, por favor, precisamos conversar sobre o que você viu. Controlando minhas emoções, forcei um sorriso trêmulo. Não aqui, André. Não agora. Estamos no casamento do meu irmão e não vou causar uma cena. Ele pareceu genuinamente surpreso com minha reação contida. Você não vai contar para Lucas? Desviei o olhar, como se estivesse lutando com uma decisão difícil. Não sei o que fazer ainda. Preciso de tempo para pensar. Por favor, apenas fique longe de mim durante a cerimônia. André assentiu, visivelmente aliviado. Claro, claro. Podemos conversar depois, com calma. Você vai ver que há explicação para tudo. Tenho certeza que há, respondi, imaginando quanto tempo ele e Mariana haviam planejado essa traição, quanto tempo haviam zombado de minha confiança e do amor de Lucas. Vi Mariana emergir da sala de preparação, agora completamente vestida, em seu elaborado vestido de noiva. Nossos olhares se cruzaram brevemente e percebi algo em seus olhos que não havia notado antes. Não apenas frieza, mas um cálculo deliberado. Como pude não ver antes? Como pude ser tão cega? Os convidados começaram a tomar seus lugares na capela. Ajustei meu vestido azul claro de madrinha
e segui para minha posição. De longe, vi Roberto Mendes, um homem de meia-idade de aparência distinta, cabelos grisalhos e terno impecável, sentado na primeira fileira. O homem que possivelmente havia orquestrado a morte de meus pais sorria orgulhosamente, prestes a ver sua filha se casar. A música começou a tocar. Vi meu irmão entrar e tomar seu lugar no altar, exibindo um sorriso sereno que agora eu sabia ser parte da encenação. Quando a marcha nupcial soou e Mariana começou a caminhar pelo corredor central, braço dado com seu pai, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era um casamento que estava prestes a acontecer. Era uma armadilha meticulosamente preparada, e todos os envolvidos na conspiração estavam caminhando direto para ela, sem fazer ideia do que os esperava. A cerimônia transcorria com uma perfeição que agora me parecia macabra. Cada palavra do celebrante sobre amor, confiança e honra reverberava com uma ironia mordaz que apenas eu e Lucas compreendíamos. De minha posição como madrinha, podia ver André sentado entre os convidados, alternando olhares ansiosos entre mim e Mariana. Lucas interpretava o papel de noivo apaixonado com uma convicção impressionante. Se eu não soubesse a verdade, jamais suspeitaria que cada sorriso, cada olhar apaixonado para Mariana era parte de uma elaborada atuação. Observei suas mãos quando ele colocou a aliança no dedo dela, firmes, sem o menor tremor. "Eu vos declaro marido e mulher", anunciou o celebrante. "Pode beijar a noiva." O beijo deles foi breve, mas convincente. Aplausos explodiram pela capela enquanto o recém-casado casal caminhava pelo corredor central. Vi Lucas apertar discretamente a mão de Mariana, um gesto que para todos parecia de carinho, mas que eu agora reconhecia como o primeiro movimento do xadrez que ele estava jogando. A recepção seria realizada nos jardins de um hotel histórico a poucos quilômetros da capela. Durante o trajeto, André tentou se aproximar várias vezes, mas consegui evitá-lo, ficando sempre perto de outros convidados. Precisava manter minha compostura até o momento certo. O local da festa era deslumbrante. Mesas elegantemente decoradas espalhadas pelo jardim, luzes suspensas entre as árvores criando um ambiente mágico, uma pista de dança montada próxima ao pequeno lago artificial. Em outra circunstância, teria admirado a beleza do cenário. Agora, via apenas o palco onde nosso drama familiar se desenrolaria. "Está tudo bem?" perguntou minha tia Carmen, notando minha distração enquanto observava os convidados chegando. Parece preocupada. "Só cansada", menti. Foram semanas intensas organizando tudo. "O casamento ficou perfeito", ela comentou, olhando com admiração para Lucas e Mariana, que recebiam os cumprimentos dos convidados. "Seu irmão parece tão feliz. Depois de tudo que vocês passaram, ele merece isso." "Sim", respondi, sentindo um nó na garganta. "Ele merece exatamente o que vai receber hoje." Carmen me olhou confusa, mas foi chamada por outro parente antes que pudesse questionar minha estranha resposta. A festa avançava lentamente. Jantar, música, dança, tudo seguindo o roteiro típico de um casamento elegante. Roberto Mendes circulava entre os convidados como um rei em seu castelo, ocasionalmente lançando olhares de aprovação para o novo genro. Se ao menos soubesse... Finalmente, chegou o momento dos brindes. Vi Lucas fazer um sinal discreto para mim antes de se levantar com sua taça de champanhe. Era a hora. Com o coração acelerado, caminhei em direção à mesa do som, onde um jovem técnico controlava a música e os microfones. Precisava entregar o pendrive reserva conforme combinado. "Com licença", disse ao técnico. "Meu irmão, o noivo, pediu para entregar isto. São algumas fotos e um vídeo especial para projetar durante seu discurso." O rapaz assentiu, pegando o dispositivo. "Sem problemas. Vou deixar tudo pronto." Voltei para meu lugar a tempo de ouvir Lucas iniciar seu discurso. "Queridos amigos e familiares", começou ele, sua voz clara e firme, amplificada pelo sistema de som. "Agradeço a presença de todos neste dia tão especial.
Um dia que, confesso, imaginei muitas vezes nos últimos meses. Vi Mariana sorrir ao seu lado, completamente alheia ao que estava por vir. Muitos de vocês conhecem a história da minha família, continuou Lucas. Como perdemos nossos pais cedo, como lutamos para reconstruir nossas vidas. O que poucos sabem é que essa perda não foi apenas emocional, mas também material. A empresa que meu pai construiu com tanto esforço desapareceu de forma misteriosa após sua morte. Um murmúrio percorreu os convidados. Esse não era o tipo de assunto normalmente abordado em um brinde de casamento. Vi Roberto Mendes se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Por anos acreditei na versão oficial. Má gestão, dívidas escondidas, até que por uma incrível coincidência, conheci Mariana. Lucas sorriu para ela, que agora o observava com crescente apreensão. Mariana Mendes, filha de Roberto Mendes, o maior concorrente do meu pai na época. O sorriso dela vacilou. André, sentado algumas mesas adiante, empalideceu visivelmente. Isso me intrigou, claro, mas o amor é assim, não é? Surge nos lugares mais inesperados. Lucas fez uma pausa, tomando um gole de champanhe. Ou talvez não fosse amor, afinal. O silêncio caiu sobre os convidados. Até aqueles que estavam distraídos agora prestavam total atenção. Talvez fosse apenas conveniente para ambas as partes. Vi Roberto Mendes levantar-se abruptamente, mas Lucas ergueu a mão em um gesto apaziguador. Por favor, Sr. Mendes, permita-me concluir. Afinal, é o dia do meu casamento. Lucas fez um sinal para o técnico de som, que assentiu. A grande tela que havia sido montada para exibir fotos do casal agora mostrava um documento financeiro. Este, Lucas apontou, é um registro de transferência bancária de uma conta offshore controlada pelo Grupo Mendes para a conta pessoal do então diretor financeiro da empresa do meu pai, datado de 3 semanas antes da morte dos meus pais. Outro slide apareceu. Um e-mail. E este é um e-mail do mesmo diretor financeiro para Roberto Mendes, detalhando quais documentos deveriam ser perdidos e quais clientes deveriam ser convencidos a abandonar a empresa. A tela continuou mudando, exibindo mais e mais evidências, contratos manipulados, declarações falsificadas, relatórios adulterados. O rosto de Roberto Mendes ficava mais vermelho a cada novo slide. Mas isso é passado, disse Lucas com falsa leveza. O que realmente me interessa é o presente. Mais especificamente, o acordo atual entre Roberto Mendes e meu cunhado, André Campos. Meu coração quase parou ao ver uma foto de André e Roberto apertando as mãos em algum restaurante discreto. André, continuou Lucas, agora olhando diretamente para meu marido. Tem passado informações confidenciais sobre nossa consultoria para Roberto há meses. Curiosamente, isso começou logo após ele e Mariana iniciarem um caso. Exclamações de surpresa ecoaram pelo jardim. Mariana levantou-se bruscamente, derrubando sua taça. "Do que você está falando?" gritou ela, mas sua indignação soava falsa até para os convidados mais desatentos. Lucas sorriu serenamente. "Estou falando do affair que você e André estão tendo há quase 1 ano. Aquele que minha irmã descobriu hoje, horas antes da cerimônia." Todos os olhares se voltaram para mim. Senti minhas bochechas queimarem, mas mantive a cabeça erguida. "Mas não se preocupem", continuou Lucas. "Helena não arruinou a surpresa. Afinal, eu já sabia há meses." A tela agora mostrava capturas de tela de mensagens entre André e Mariana. Íntimas, explícitas, incriminadoras. "O plano era simples", explicou Lucas, como um professor dando uma aula. "André se aproximaria de minha irmã para ganhar acesso à nossa empresa familiar. Mariana se casaria comigo para completar o cerco. Roberto obteria informações privilegiadas, clientes, contatos, tudo o que precisava para garantir que os Almeida nunca mais representassem uma ameaça aos Mendes." Roberto finalmente explodiu. "Isso é difamação. Vou processar você até seu último centavo." "Processo à vontade", respondeu Lucas calmamente.
Todas essas evidências já foram enviadas para a polícia, para a Comissão de Valores Mobiliários e para os principais jornais econômicos do país. A edição de amanhã será bem interessante. Vi André levantar-se e caminhar rapidamente em direção à saída, mas 2 homens de terno, que eu não havia notado antes, bloquearam seu caminho. Ah, esqueci de mencionar, acrescentou Lucas. Convidei alguns investigadores da Polícia Federal para nossa celebração. Eles estavam muito interessados nas evidências sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal que descobri. O caos se instaurou. Roberto tentou sair apenas para ser interceptado por outros agentes. Mariana gritava acusações, alternando entre negar tudo e culpar o pai. Convidados confusos começavam a se retirar apressadamente, enquanto flashes de câmeras disparavam. Alguns dos convidados eram, na verdade, jornalistas estrategicamente posicionados. Em meio à confusão, André conseguiu escapar dos agentes e correu em minha direção. Seu rosto estava contorcido por uma mistura de raiva e medo. — Você sabia disso tudo? Gritou ele, agarrando meu braço com força. Você participou desta armadilha? Antes que eu pudesse responder, Lucas estava entre nós, removendo a mão de André do meu braço com um movimento preciso. Não toque na minha irmã, disse ele com uma calma aterradora. Você já causou dano suficiente. Isso não acaba aqui, ameaçou André recuando. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Pelo contrário, respondeu Lucas. Sabemos exatamente com quem estamos lidando. E agora, toda a justiça do país também sabe. André lançou um último olhar furioso para mim antes de ser finalmente detido pelos agentes federais. Enquanto o levavam, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. 5 anos de casamento, tantas memórias, tantos sonhos, tudo construído sobre mentiras. Lucas se aproximou e colocou o braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Assenti, incapaz de falar. Meus olhos percorreram o cenário de caos que antes era uma elegante recepção de casamento. Mariana ainda gritava enquanto era escoltada para fora, seu vestido de noiva arrastando-se pela grama. Roberto Mendes estava algemado, seu rosto uma máscara de fúria contida, enquanto os agentes liam seus direitos. Convidados confusos saíam apressadamente, alguns ainda tentando entender o que havia acontecido. Vamos sair daqui, sussurrou Lucas. Já fizemos o que viemos fazer. Ele me guiou para longe do tumulto, em direção a um carro que nos esperava na entrada dos fundos do hotel. Um homem de meia-idade com aparência séria estava ao volante. Esta é Helena, minha irmã, apresentou Lucas ao entrarmos no veículo. Helena, este é Danilo, da Polícia Federal. Tem trabalhado comigo neste caso há meses. Seu irmão é um homem corajoso, comentou Danilo, manobrando o carro para fora da propriedade. Poucos teriam a coragem de fazer o que ele fez. Ou a loucura, acrescentou Lucas com um sorriso cansado. Para onde estamos indo? Perguntei, finalmente encontrando minha voz. Para um lugar seguro, respondeu Danilo. Roberto Mendes tem conexões perigosas. Vocês ficarão sob proteção até termos certeza de que estão fora de perigo. A realidade da situação começava a me atingir. Não era apenas um caso de traição e fraude empresarial. Estávamos lidando com pessoas capazes de assassinato. Pessoas que possivelmente haviam matado nossos pais. As provas sobre o acidente dos nossos pais, comecei a perguntar. São circunstanciais, admitiu Lucas. Mas agora que temos Roberto sob custódia, com várias acusações graves contra ele, há uma chance real de que alguém em sua organização decida cooperar para reduzir a própria pena. Precisamos apenas de uma pessoa disposta a falar. O carro percorreu a cidade e seguiu por uma estrada secundária. Após cerca de 1 hora, chegamos a uma casa de campo isolada, cercada por um denso bosque. Vocês ficarão aqui esta noite, explicou Danilo. Amanhã, decidiremos os próximos passos. Há agentes vigiando o perímetro, então podem descansar tranquilos. A casa era simples, mas confortável. Havia comida na geladeira, roupas limpas nos armários, tudo preparado com antecedência.
Você planejou cada detalhe, comentei enquanto Lucas me mostrava o quarto onde eu dormiria. Tentei, respondeu ele, sentando-se na beira da cama. Mas sempre há variáveis imprevisíveis. Não esperava, por exemplo, que você descobrisse sobre André e Mariana justo hoje. Eu deveria ter percebido antes, disse amargamente. Os sinais estavam lá. As viagens frequentes, as ligações suspeitas, o distanciamento gradual. Não se culpe, Lucas apertou minha mão. André é um mentiroso profissional. Ele enganou a todos nós por anos. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo. A empresa, o que acontece agora? Como te disse, transferi nossos ativos mais valiosos e nossos melhores clientes para uma nova estrutura. Perdemos alguns contratos, alguns funcionários, mas o essencial está seguro. Ele deu um pequeno sorriso. Construiremos novamente, Helena. Melhor e mais forte desta vez. Assenti, mas uma dúvida persistia. Por que não me contou antes? Por que me deixou no escuro durante todo esse tempo? Lucas suspirou profundamente. No início, não tinha certeza. Eram apenas suspeitas, e você parecia tão feliz com André. Depois, quando tive provas, fiquei com medo de como você reagiria. Se confrontasse André prematuramente, todo o plano poderia desmoronar. Então decidiu se casar com uma mulher que desprezava, apenas para expor a conspiração? Não foi uma decisão fácil, admitiu. Mas pensei nas vidas destruídas por Roberto Mendes ao longo dos anos, nas famílias arruinadas como a nossa. Alguém precisava detê-lo. Seus olhos encontraram os meus. Além disso, prometi aos nossos pais que sempre cuidaria de você. Não podia deixar André e os Mendes destruírem sua vida também. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Meu irmão havia sacrificado tanto, sua felicidade pessoal, a chance de um relacionamento genuíno, tudo para proteger nossa família e buscar justiça. Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de André. Não como o marido amoroso que pensei ter, mas como o manipulador calculista que ele realmente era. Pensei em todos os momentos que compartilhamos, questionando quais foram reais e quais foram apenas parte de seu elaborado teatro. Por volta das 3 da manhã, desisti de tentar dormir e caminhei até a varanda da casa. O céu estava pontilhado de estrelas, a lua cheia iluminando o bosque circundante. No silêncio da noite, finalmente permiti que a magnitude de tudo o que havia acontecido me atingisse completamente. Meu casamento estava acabado. Nossa empresa estava comprometida. Estávamos escondidos em uma casa segura, temendo pela nossa vida. E ainda assim, sentia um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Também não consegue dormir? Virei-me para ver Lucas se juntando a mim na varanda, oferecendo uma xícara de chá quente que aceitei agradecida. Como poderia? Respondi, soprando suavemente o líquido fumegante. Sinto como se estivesse vivendo em um filme de suspense mal escrito. Lucas deu uma risada curta. Não escolhemos o enredo, apenas como reagimos a ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, contemplando a paisagem noturna. O que você acha que acontecerá com eles? Perguntei finalmente. André, Mariana, Roberto. Roberto enfrentará várias acusações graves: fraude, evasão fiscal, conspiração. Com as evidências que reunimos, é improvável que escape de uma condenação significativa. Lucas tomou um gole de seu próprio chá. Quanto a André e Mariana, depende de quanto estavam envolvidos nas operações mais sérias. No mínimo, serão acusados de conspiração e fraude corporativa. E quanto ao acidente dos nossos pais? Lucas suspirou. É mais complicado. As evidências são antigas, muitas testemunhas desapareceram. Mas vamos continuar investigando. Agora que Roberto está sob custódia, talvez consigamos mais informações. O céu começava a clarear levemente no horizonte, os primeiros raios do amanhecer dissipando a escuridão. Sabe o que é estranho? Disse, observando o nascer do sol.
Em meio a toda essa loucura, sinto uma espécie de paz, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. É o peso da mentira, respondeu Lucas. Viver na verdade, mesmo quando dolorosa, é sempre mais leve que viver na ilusão. Permanecemos ali, lado a lado, observando o novo dia nascer, um símbolo apropriado para o recomeço que nos aguardava. As semanas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, audiências preliminares e reuniões com advogados. A história do casamento armadilha, como a mídia a apelidou, dominou as manchetes dos jornais e noticiários. O escândalo envolvendo uma das famílias mais poderosas do mundo empresarial atraiu atenção nacional. Roberto Mendes foi mantido em prisão preventiva, considerado um risco de fuga devido a seus vastos recursos. André e Mariana foram libertados sob fiança, mas tiveram seus passaportes confiscados e estavam proibidos de deixar o país. Entrei com pedido de divórcio imediatamente, citando adultério e fraude. André tentou contestar, alegando que as evidências foram obtidas ilegalmente, mas seu argumento não prosperou. Nossos bens estavam congelados como parte da investigação mais ampla, mas isso era o menor dos meus problemas. Lucas e eu nos mudamos temporariamente para um apartamento alugado, sob proteção policial discreta. Nossa empresa, agora reestruturada sob novo nome, operava com uma equipe reduzida, mas leal. Vários clientes permaneceram conosco, impressionados com nossa integridade diante das adversidades. Um mês após o casamento, recebemos a notícia que secretamente esperávamos. Um dos assistentes pessoais de Roberto Mendes havia decidido cooperar com a justiça em troca de imunidade. Entre as informações que forneceu estavam detalhes sobre o acidente de nossos pais. Foi planejado, confirmou Danilo, o agente federal, durante uma reunião em nosso apartamento. O assistente não participou diretamente, mas sabe quem adulterou os freios do carro e quem deu a ordem. Roberto, disse Lucas, sua voz baixa, mas firme. Danilo assentiu. Ele tem registros, datas, nomes. É o suficiente para abrir uma investigação formal sobre a morte de seus pais. Aquela confirmação, embora esperada, foi devastadora. Por anos, havíamos acreditado que perdemos nossos pais em um trágico acidente. Descobrir que foram assassinados como parte de uma estratégia empresarial fria era quase insuportável. O que acontece agora? Perguntei. Investigação, mais depoimentos, eventualmente um julgamento separado por homicídio, explicou Danilo. Pode levar tempo, mas com este testemunho temos um caso forte. Após a saída de Danilo, Lucas e eu ficamos sentados em silêncio na sala. A vingança que ele havia planejado por meses estava finalmente dando frutos, mas a vitória tinha um gosto amargo. Valeu a pena? Perguntei finalmente. Todo esse sofrimento, essa exposição pública, para fazer justiça aos nossos pais? Para impedir Roberto de destruir outras famílias? Lucas olhou pela janela, contemplativo. Sim, valeu. Mas o custo foi alto. O que faremos a seguir? Continuaremos vivendo, Helena. Construiremos algo novo a partir das cinzas. É o que nossos pais gostariam que fizéssemos. Naquela noite, revirei as poucas fotografias que havia trazido comigo. Retratos de família, momentos felizes congelados no tempo. Encontrei uma foto dos 4 juntos, tirada poucos meses antes do acidente. Meu pai com seu sorriso confiante, minha mãe elegante e serena. Lucas adolescente já mostrando a determinação que o caracterizaria na vida adulta. E eu, uma criança feliz e despreocupada, alheia ao que o destino reservava. Conseguimos, sussurrei para a fotografia. Não foi como imaginávamos, mas conseguimos. 2 meses se passaram desde o fatídico casamento. A vida começava a encontrar um novo ritmo, embora nada parecesse normal. O processo de divórcio avançava, assim como os procedimentos criminais contra Roberto, André e Mariana. Numa manhã de quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Helena Almeida. Uma voz feminina, hesitante. Sim, sou eu. Aqui é Sofia, assistente do Dr. Maurício Bastos.
Ele está representando André Campos no caso civil e gostaria de agendar uma reunião com você. André propôs um acordo de divórcio e gostaria de discuti-lo pessoalmente. Meu primeiro impulso foi recusar. A ideia de estar no mesmo ambiente que André me causava repulsa. Mas após consultar meu advogado, decidi aceitar. Um acordo poderia acelerar o processo e me poupar do desgaste de audiências prolongadas. A reunião foi marcada para o escritório do meu advogado, terreno neutro. Quando cheguei, André já estava lá, sentado ao lado de seu representante legal. Ele parecia abatido, mais magro, olheiras profundas, o charme cuidadosamente cultivado substituído por uma expressão de derrota. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que eu me sentasse ao lado do meu advogado, Dr. Renato. Obrigado por concordar com esta reunião, Sra. Almeida, começou o Dr. Maurício. Meu cliente gostaria de propor um acordo que acreditamos ser justo para ambas as partes, considerando as circunstâncias. Dr. Renato assentiu. Estamos abertos a ouvir, desde que os termos sejam realmente equitativos. A proposta era surpreendentemente generosa. André renunciava a qualquer reivindicação sobre nossa casa, abria mão de sua parte na empresa original, agora sob investigação, e oferecia uma compensação financeira adicional. Em troca, pedia apenas para manter seus bens pessoais e que eu não apresentasse acusações criminais adicionais além daquelas já em andamento. Meu cliente está ciente dos erros cometidos, explicou o doutor Maurício. Este acordo é uma tentativa de reparação, na medida do possível. Dr. Renato se inclinou para me sussurrar. É uma oferta melhor do que esperávamos. Podemos aceitar sem prejuízo ao seu caso. Assenti, ainda observando André. Havia algo em sua expressão que me intrigava. Não parecia apenas o remorso de alguém pego em seus crimes, mas algo mais profundo, mais pessoal. Aceito os termos, disse finalmente. Com uma condição. Quero 5 minutos a sós com André antes de assinarmos qualquer coisa. Os advogados trocaram olhares hesitantes. Apenas conversar, esclareci. Na sala ao lado com a porta aberta se preferirem. Dr. Maurício consultou André, que concordou com um aceno. Os advogados saíram para preparar os documentos, deixando-nos em uma pequena sala de reuniões adjacente. A porta permaneceu entreaberta, como sugerido. Por alguns instantes, apenas o silêncio prevaleceu entre nós. André parecia incapaz de me encarar diretamente. Por quê? Perguntei finalmente, minha voz surpreendentemente calma. Não o dinheiro, não a fraude empresarial. Quero saber por que o casamento, por que a farsa pessoal, por que me usar dessa forma. André suspirou profundamente, esfregando o rosto com as mãos. No início era apenas negócios. Roberto me recrutou quando soube que eu estava interessado em você. A ideia era simples: me aproximar, ganhar sua confiança, obter informações sobre a nova empresa que seu irmão estava construindo. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Mas então, nos casamos, construímos uma vida juntos, e em algum momento deixou de ser apenas negócios para mim. Gostava de estar com você, de construir algo juntos. Era real, Helena, pelo menos parte do tempo. E Mariana? Perguntei, a dor ainda viva na minha voz. André desviou o olhar. Começou como parte do plano. Ela era persuasiva, manipuladora. Sabia exatamente quais botões apertar. Antes que eu percebesse, estava completamente envolvido, não apenas no esquema profissional, mas também com ela. Você realmente espera que eu acredite que foi manipulado? Você, que mentiu conscientemente por 5 anos? Não, respondeu ele, surpreendendo-me. Não espero que acredite ou perdoe. Sei o que fiz. Traí sua confiança da pior forma possível. Este acordo... Ele gesticulou para a porta onde os advogados aguardavam. Não é para comprar seu perdão. É apenas uma tentativa de fazer algo certo em meio a tantos erros. Olhei para ele. Realmente olhei,
procurando algum sinal do homem que pensei conhecer e amar. Encontrei apenas fragmentos, sombras do que imaginei ser real. Você sabia sobre os pais de Lucas e meus? Sobre o acidente? André empalideceu visivelmente. Não no início. Quando descobri, já estava muito envolvido. Roberto tem maneiras de garantir que ninguém saia de seus esquemas. Ameaças? Ele assentiu. A certa altura tentei recuar. Foi quando as ameaças começaram, sutis no começo, depois mais explícitas. Contra mim, contra você. Então você continuou por medo. Parcialmente, admitiu, mas também por ambição, por ganância. Seria mentira dizer o contrário. Seu momento de honestidade, embora tardio, me pegou desprevenida. Por meses havia imaginado este confronto, pensado em tudo que diria, na raiva que expressaria. Mas sentada ali, diante do homem quebrado que um dia foi meu marido, senti apenas um profundo cansaço. Obrigada pela honestidade, disse finalmente, levantando-me. É a primeira coisa genuína que você me deu em muito tempo. André levantou o olhar, a surpresa evidente em seu rosto. Você merecia muito mais do que eu jamais pude oferecer, Helena. Espero que encontre alguém que realmente mereça você. Voltamos para a sala principal em silêncio. Assinei os documentos do acordo sem ler novamente. Confiava na avaliação do Dr. Renato e, francamente, queria apenas encerrar aquele capítulo da minha vida o mais rápido possível. Quando saí do escritório, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O divórcio ainda levaria algumas semanas para ser finalizado, mas o pior havia passado. Podia começar a olhar para o futuro. O caso criminal avançava lentamente. Roberto Mendes contratou uma equipe de advogados caros que utilizavam todas as táticas possíveis para atrasar o processo. Mariana havia feito um acordo com a promotoria, oferecendo informações em troca de uma pena reduzida. André, surpreendentemente, confessou sua participação e ofereceu cooperação total, recusando-se a fazer acordos. A imprensa continuava acompanhando o caso, especialmente após a abertura da investigação sobre a morte dos nossos pais. Jornalistas ocasionalmente me abordavam em busca de declarações, mas preferia manter minha privacidade. A empresa, agora operando sob novo nome e estrutura, começava a se recuperar. Alguns clientes voltaram, atraídos pela cobertura positiva que recebemos como vítimas que lutaram contra a corrupção. Lucas mergulhou no trabalho, canalizando sua energia para reconstruir o que havíamos perdido. Em uma tarde particularmente agitada, recebi uma visita inesperada no escritório. Danilo, o agente federal que havia nos ajudado desde o início, apareceu sem aviso prévio. Desculpe aparecer assim, disse ele após ser conduzido à minha sala. Mas achei que você e seu irmão gostariam de saber pessoalmente. Aconteceu algo? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Encontramos o mecânico que adulterou os freios do carro dos seus pais, respondeu ele, seu tom profissional suavizado por compaixão. Estava escondido no Uruguai, vivendo sob identidade falsa. Foi extraditado esta manhã. Chamei Lucas imediatamente. Ele chegou ofegante à minha sala minutos depois. Ele confessou, continuou Danilo quando Lucas se juntou a nós. Deu detalhes que apenas alguém envolvido poderia saber. E confirmou que a ordem veio diretamente de Roberto Mendes. Lucas sentou-se pesadamente, a emoção evidente em seu rosto. Depois de todos esses anos, o caso será reaberto oficialmente como homicídio, explicou Danilo. Com esta confissão e as evidências que já reunimos, temos um caso muito forte contra Roberto. Quando Danilo saiu, Lucas e eu permanecemos em silêncio por longos minutos, absorvendo a notícia. Era o que havíamos buscado, a confirmação, a chance de justiça, mas ainda assim, a dor da perda parecia tão fresca quanto no dia do acidente. Valeu a pena, disse Lucas finalmente, sua voz embargada. Todo o plano, o casamento falso, a exposição pública, valeu a pena por este momento. Assente, incapaz de falar.
Pensava em nossos pais, em como teriam orgulho da determinação de Lucas, da resiliência que ambos demonstramos. Naquela noite, caminhei sozinha pelo parque perto do nosso apartamento temporário. O outono começava a tingir as folhas de vermelho e dourado, uma beleza melancólica que combinava com meu estado de espírito. Havia justiça, havia vindicação, mas também havia luto, não apenas pelos pais que perdemos há tantos anos, mas também pelo casamento que descobri ser uma farsa, pela vida que pensei ter construído. Sentei-me em um banco diante do pequeno lago, observando os últimos raios de sol refletirem na água. Um casal de idosos passava lentamente pela trilha, de mãos dadas, compartilhando um conforto silencioso que só décadas de companheirismo genuíno podem construir. Olhando para eles, percebi que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha algo precioso: a verdade. Não vivia mais uma mentira, não amava mais uma ilusão. Havia uma certa liberdade nisso, uma base sólida sobre a qual poderia reconstruir. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Jantar em casa hoje? Tenho notícias. Respondi afirmativamente e comecei a caminhar de volta ao apartamento, meus pensamentos mais leves do que haviam estado em meses. O que quer que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos, com a honestidade e integridade que nossos pais nos ensinaram a valorizar. Quando cheguei, Lucas estava na cozinha, preparando algum tipo de massa que cheirava maravilhosamente bem. Desde os eventos do casamento, ele havia desenvolvido um interesse surpreendente por culinária. Dizia que cozinhar o ajudava a organizar os pensamentos. "Que notícias você tem?" perguntei, pegando um copo de vinho que ele já havia servido para mim. "Recebi uma proposta interessante hoje", respondeu, mexendo o molho. "Uma empresa de consultoria de ética empresarial nos convidou para dar palestras sobre nossa experiência." "Palestras? Nós dois?" "Sim", ele sorriu. "Aparentemente, nossa história tem valor educacional. Como identificar fraudes, como proteger uma empresa contra a sabotagem interna, a importância da integridade nos negócios." Ele deu de ombros. Pensei que poderia ser uma forma de transformar toda essa experiência negativa em algo positivo. Considerei a ideia. Falar publicamente sobre nossa experiência não era algo que havia contemplado. Ainda estava processando tudo, tentando encontrar meu equilíbrio. "Você não precisa decidir agora", disse Lucas, notando minha hesitação. "Apenas pense a respeito." O jantar foi delicioso, a conversa leve. Falamos sobre a empresa, sobre planos para o futuro, evitando os tópicos mais pesados que haviam dominado nossas vidas nos últimos meses. Depois do jantar, sentados na pequena varanda com uma segunda taça de vinho, Lucas me entregou um envelope. "O que é isso?" perguntei. "Abra." Dentro havia documentos de uma fundação, recém-criada pelo que pude perceber. "Fundação Almeida", li o cabeçalho. "Para apoio a vítimas de fraudes corporativas e suas famílias." "É algo que venho pensando há algum tempo", explicou Lucas. "Usar parte do dinheiro do acordo com André e, eventualmente, qualquer compensação que recebermos do caso contra Roberto para ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes." A ideia era perfeita. Transformar nossa dor em algo construtivo, usar nossa experiência para fazer a diferença na vida de outros. "É maravilhoso, Lucas", disse sinceramente. "Mamãe e papai ficariam orgulhosos." Ele sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Pensei que você poderia assumir a direção da fundação. Você sempre foi melhor com pessoas do que eu." A proposta me pegou de surpresa. Havia passado tanto tempo como coadjuvante na vida de outras pessoas. A irmã mais nova de Lucas, a esposa de André, que a ideia de liderar algo tão significativo parecia simultaneamente assustadora e estimulante. "Você acha que consigo?" "Tenho certeza absoluta", respondeu ele com convicção. "Você é mais forte do que pensa, Helena." Sempre foi. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A dor, a traição, a exposição pública, mas também a libertação da mentira, a chance de justiça,
a oportunidade de um novo começo. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sentimento de esperança genuína pelo futuro. O julgamento de Roberto Mendes começou em uma manhã fria de inverno, 6 meses após o casamento que mudou tudo. O fórum estava cercado por jornalistas e curiosos, todos ansiosos para acompanhar o caso que havia capturado a atenção nacional. Um poderoso empresário acusado de fraudes, conspiração e, agora, homicídio. Lucas e eu chegamos cedo, escoltados discretamente por seguranças contratados pela promotoria. Vestidos sobriamente, tentávamos manter a compostura diante das câmeras e microfones apontados em nossa direção. Sem comentários até o final do julgamento, respondeu Lucas às perguntas insistentes dos repórteres enquanto atravessávamos o saguão do tribunal. A sala de audiências já estava quase lotada quando entramos. De um lado, a equipe de promotores liderada por uma mulher de meia-idade com expressão determinada. Do outro, o batalhão de advogados contratados por Roberto. O próprio Roberto estava sentado entre seus defensores, vestindo um terno impecável, como se estivesse em uma reunião de negócios comum e não lutando para evitar décadas na prisão. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas cálculo frio, avaliando seu próximo movimento como em um jogo de xadrez, onde pessoas eram apenas peças sacrificáveis. O juiz entrou e todos se levantaram. O processo formal teve início, com a leitura das acusações e as declarações iniciais de ambos os lados. A promotora pintou um quadro devastador de um homem que colocava lucro acima de vidas humanas, que não hesitou em ordenar um assassinato para eliminar concorrência nos negócios. A defesa, por sua vez, retratou Roberto como um empresário visionário, injustamente perseguido por concorrentes invejosos. Nos dias que se seguiram, testemunha após testemunha foi chamada. Ex-funcionários da empresa de nosso pai descreveram a sabotagem sistemática. Especialistas forenses detalharam como os freios do carro foram adulterados. O mecânico extraditado do Uruguai confirmou que recebeu ordens diretas de Roberto para garantir um acidente fatal. Lucas testemunhou por quase um dia inteiro, descrevendo meticulosamente como descobriu a conspiração, como coletou evidências durante meses enquanto fingia não saber de nada. Durante o interrogatório da defesa, manteve-se inabalável, respondendo com clareza mesmo às perguntas mais agressivas. Quando chegou minha vez, senti meu coração acelerando ao caminhar até o banco das testemunhas. Havia ensaiado com os promotores, mas nada me preparou para a realidade de olhar diretamente para o homem que possivelmente orquestrou a morte dos meus pais. Senhora Almeida, começou a promotora, poderia descrever para o júri como descobriu o envolvimento de seu ex-marido com os réus? Respirei fundo e comecei a narrar aquele dia fatídico. A descoberta no jardim da capela, a conversa que ouvi, a revelação subsequente de Lucas sobre seu plano. Minha voz tremeu algumas vezes, mas consegui manter a compostura. O advogado de defesa, um homem de expressão severa e terno caríssimo, levantou-se para o contra-interrogatório. Senhora Almeida, começou ele, sua voz carregada de ceticismo. Seu irmão confessou ter orquestrado um casamento falso como parte de um plano para incriminar meu cliente. Como podemos confiar em evidências obtidas de forma tão teatral? As evidências existiam antes do casamento, respondi calmamente. O casamento foi apenas o palco escolhido para revelar o que já sabíamos. Se a preocupação é com métodos, talvez devêssemos discutir os métodos do seu cliente para eliminar concorrência. Um murmúrio correu pela sala. O advogado parecia momentaneamente desarmado, mas logo se recuperou. A senhora tem algum conhecimento direto sobre o suposto envolvimento do Sr. Mendes no acidente que vitimou seus pais? Algo além do que ouviu de terceiros ou presumiu baseada em circunstâncias? A pergunta era astuta. Ele tentava desqualificar meu testemunho, transformando-o em mera especulação. Não testemunhei pessoalmente o Sr. Mendes ordenando a sabotagem, respondi com cuidado. Mas testemunhei pessoalmente meu ex-marido admitir seu envolvimento na conspiração liderada pelo Sr. Mendes.
Testemunhei ele confirmar que o objetivo era sabotar nossa empresa, assim como a empresa do meu pai foi sabotada anos antes. O advogado tentou mais algumas perguntas capciosas, mas me mantive firme. Quando finalmente fui dispensada, minhas pernas tremiam, mas senti uma estranha sensação de realização. Havia encarado o homem que destruiu nossa família e não recuei. André foi uma das últimas testemunhas. Entrou na sala cabisbaixo, evitando olhar tanto para mim quanto para Roberto. Diferente de Lucas e eu, que nos esforçávamos para parecer profissionais e compostos, ele parecia derrotado, um homem que havia perdido tudo e sabia disso. Seu testemunho foi devastador para a defesa. Descreveu em detalhes como Roberto o recrutou, como o plano foi elaborado, as reuniões secretas onde estratégias foram discutidas. Falou sobre documentos que viu, conversas que ouviu, inclusive menções ao problema que os pais de Lucas e eu haviam representado e como Roberto resolveu a situação permanentemente. O advogado de defesa foi implacável durante o contra-interrogatório, tentando desacreditar André como um criminoso, confesso que mentia para obter uma sentença mais leve. Mas André permaneceu firme, admitindo seus crimes sem hesitação, enquanto implicava Roberto ainda mais profundamente. Quando olhou em minha direção, antes de deixar o tribunal, havia uma mensagem silenciosa em seus olhos, não um pedido de perdão, mas talvez um reconhecimento de que estava, finalmente, fazendo algo certo. O julgamento durou 3 semanas. Depois das alegações finais, o júri se retirou para deliberar. Aguardamos ansiosamente por 2 dias inteiros antes de sermos chamados de volta ao tribunal para ouvir o veredicto. No caso número 7829, Estado versus Roberto Mendes, o júri chegou a um veredito? Sim, meritíssimo. O silêncio na sala era absoluto, enquanto o representante do júri desdobrava um pequeno papel. Nas acusações de fraude corporativa e evasão fiscal, consideramos o réu culpado. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Nas acusações de conspiração e sabotagem empresarial, consideramos o réu culpado. Lucas apertou minha mão. Nas acusações de homicídio doloso de Carlos e Elisa Almeida, consideramos o réu culpado. As lágrimas que havia contido durante semanas finalmente escaparam. Lucas me abraçou, suas próprias lágrimas molhando meu cabelo. Era o momento que havíamos esperado por tantos anos. Justiça para nossos pais. Roberto Mendes permaneceu impassível, como uma estátua. Apenas um leve tremor em sua mão denunciava que não era feito de pedra. O juiz marcou a audiência de sentença para a semana seguinte e encerrou a sessão. Enquanto saíamos do tribunal, cercados por repórteres frenéticos, senti como se um capítulo sombrio finalmente tivesse sido encerrado. Roberto foi sentenciado a 30 anos de prisão. Provavelmente passaria o resto de sua vida atrás das grades. Mariana recebeu uma pena suspensa e liberdade condicional, parte do acordo que fez para testemunhar contra o pai. André foi condenado a 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 2, em reconhecimento à sua cooperação integral. A vida começou a encontrar um novo ritmo após o julgamento. A pressão da mídia diminuiu gradualmente, permitindo que retomássemos alguma normalidade. Nossa empresa prosperava, agora com uma reputação de integridade que atraía clientes de qualidade. A Fundação Almeida foi oficialmente lançada 3 meses após a sentença de Roberto. Organizamos um evento modesto, com a presença de outras famílias afetadas por fraudes corporativas, alguns jornalistas selecionados e representantes de organizações de apoio a vítimas. Como diretora da Fundação, dei meu primeiro discurso público, uma experiência aterrorizante, mas incrivelmente gratificante. Quando descobrimos a verdade sobre o que aconteceu com nossa família, disse ao microfone, minha voz mais firme do que esperava. Percebemos que não estávamos sozinhos. Muitas outras pessoas foram vítimas de crimes corporativos semelhantes, mas nem todas tiveram os recursos ou oportunidades que tivemos para buscar justiça. Olhei para Lucas,
que assentiu encorajadoramente. A Fundação Almeida existe para mudar isso. Ofereceremos apoio legal, financeiro e emocional para famílias afetadas por fraudes e crimes corporativos. Transformaremos nossa dor em propósito, nossa experiência em ajuda concreta para outros. O evento foi um sucesso, gerando cobertura positiva e, mais importante, estabelecendo conexões com organizações parceiras que ampliariam nosso alcance. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho da Fundação, descobrindo uma paixão que não sabia possuir. Em uma tarde tranquila no escritório da Fundação, recebi uma ligação inesperada. Era Danilo, o agente federal. Só queria informar que André Campos está solicitando uma transferência para um programa de trabalho externo, disse ele. Como parte de seu acordo de cooperação, ele ofereceu-se para trabalhar com programas educacionais sobre ética empresarial e prevenção de fraudes. Achei que você gostaria de saber. Fiquei em silêncio por um momento, digerindo a informação. André tentando reconstruir sua vida, buscando redenção à sua maneira. Obrigada por me avisar, respondi finalmente. Desejo a ele sorte. Percebi com certa surpresa que era verdade. Não havia perdoado André. A traição era profunda demais para simples perdão, mas também não desejava que ele sofresse perpetuamente. Se estava tentando fazer algo positivo com o que restava de sua vida, quem era eu para me opor? Lucas estava reconstruindo sua vida pessoal também. Começara a namorar uma advogada que conheceu durante o julgamento. Uma mulher inteligente e direta que o fazia sorrir de uma forma que eu não via há anos. Vê-lo feliz novamente era um dos maiores presentes que aqueles tempos difíceis haviam proporcionado. Quanto a mim, ainda estava me redescobrindo. Depois de anos sendo definida por minhas relações, irmã de Lucas, esposa de André, estava finalmente explorando quem era Helena por si só. A diretora da Fundação Almeida, a empresária, a sobrevivente. A imprensa ocasionalmente ainda nos procurava, especialmente após a publicação de um livro sobre o caso escrito por um jornalista investigativo. Aceitei alguns convites para palestras, descobrindo que compartilhar minha história poderia ajudar outros a identificar sinais de alerta em seus próprios relacionamentos pessoais e profissionais. Foi após uma dessas palestras, em uma conferência sobre governança corporativa, que conheci Gabriel. Professor de ética empresarial em uma universidade renomada, ele havia assistido minha apresentação e me procurou depois para discutir possíveis colaborações com a Fundação. Alto, de cabelos grisalhos prematuramente e olhos gentis, Gabriel tinha uma presença tranquila que me atraiu imediatamente. Nossa conversa profissional logo se transformou em um café, depois em um jantar, e então em encontros regulares sempre que estávamos na mesma cidade. Diferente de André, com seu charme calculado e ambição constante, Gabriel era genuíno em sua simplicidade. Falava abertamente sobre seu divórcio anos antes, sobre os alunos que o inspiravam, sobre seu desejo de fazer diferença através da educação. Não havia artifícios em sua personalidade, nenhuma agenda oculta, apenas honestidade que achei simultaneamente refrescante e assustadora depois de tudo que vivi. Em nosso quarto encontro, enquanto caminhávamos por um parque após o jantar, ele parou subitamente e me encarou com seriedade. Helena, preciso ser completamente transparente com você, disse ele. Meu coração acelerou. Havia aprendido a temer declarações como essa. Sei quem você é, obviamente. Li sobre seu caso, assisti a algumas entrevistas suas antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Ele hesitou. E quero que saiba que entendo completamente se você não estiver pronta para um relacionamento, ou se nunca estiver. Sua história, o que você passou, seria compreensível se preferisse manter as pessoas à distância. A sinceridade em seus olhos me desarmou completamente. Não estou pedindo nada específico, continuou ele. Apenas quero que saiba que gosto da sua companhia, respeito enormemente quem você é e o que superou, e estou aqui, seja como amigo, colega ou algo mais, pelo tempo que fizer sentido para nós dois. Fiquei momentaneamente sem palavras. Depois de tantos anos de manipulação e mentiras,
A honestidade direta de Gabriel era quase chocante. Também gosto da sua companhia, respondi finalmente. E sim, tenho muitas questões não resolvidas. Muros altos que construí. Não sei quanto tempo levará para derrubá-los completamente, se é que algum dia conseguirei. Ele sorriu. Muros podem ter portas. Podemos começar por aí. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me imaginar um futuro que incluía não apenas propósito profissional, mas também conexão pessoal. Não era uma promessa, nem uma certeza. Apenas uma possibilidade que finalmente me sentia capaz de contemplar. A vida seguia seu curso, com suas complicações e belezas inesperadas. A dor não havia desaparecido completamente. Duvido que algum dia desaparecerá. Mas havia sido transformada em algo útil, construtivo, como uma cicatriz que marca a pele, mas também testemunha a cura. Em uma manhã de primavera, exatamente um ano após o casamento que mudou tudo, visitei o cemitério onde nossos pais estavam enterrados. Levei flores frescas e passei algum tempo sentada diante da lápide, contando-lhe silenciosamente sobre a fundação, sobre Lucas, sobre os pequenos e grandes triunfos dos últimos meses. Conseguimos, pai, mãe, sussurrei finalmente. Não da forma como imaginávamos, não sem cicatrizes, mas conseguimos. E continuaremos seguindo em frente, um dia de cada vez. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.